poucos recursos, é muito longe da cidade, mas por outro lado é bom. Os turistas gostam, tem as cachoeiras, tem a diversidade biológica, tudo mais. Agora eu acho que vai depender muito de quem vai comandar aqui na cidade, porque a mineradora tá de olho. Então, se bobear, a gente fica sem água e acaba Os tudo. rios poluídos. Só destruir, né? Eu queria um equilíbrio entre mais oportunidades, mas ao mesmo tempo tentar preservar a natureza ao máximo. Alguns têm consciência, né, de preservar e faz o máximo para não matar e nem fazer queimadas, mas muitos não pensam isso ainda. Se fosse para me falar de bom, que é bom para descansar, para poder andar tranquilo, porque tem lugar que você anda e tem que ficar vigiando. Aqui já não tem tanta preocupação. A culinária, os pratos, os doces, as cachoeiras. Acho que também o povo é acolhedor, pra quando vem todo mundo acolhe. É o jeito mineiro mesmo de ser, né? O povo é bem acolhedor, tem muitas cachoeiras, muitas paisagens naturais que ainda estão preservadas. Acho que é isso. E a senhora gosta assim de viver aqui em Moeda? Gosto, amo. O que eu mais quero é viver o resto da minha vida aqui. Antigamente, como era a alimentação e como ela é hoje? A alimentação era bem mais saudável, né? Eu já falei, a gente comia as coisas que colhia, né? Arroz, feijão, o fubá mesmo, a gente colhia, fazia broa, angu, várias coisas, né, que utilizava o fubá, que era colhido na própria roça da gente, né? Então a senhora acha que é melhor a comida de antigamente ou de hoje em dia? Com certeza, antigamente. A saúde da gente era outra, né? Com certeza. Rapaz, os filhos do meu pai, no caso, os meus primos, já foram crescendo e caçando cidade, caçar emprego para ganhar a vida, achar que a vida era melhor, mais fácil, né? Ganhar mais dinheiro. Acho que por causa disso eles pensavam mais financeiramente, então como aqui era difícil para ganhar financeiramente, aí foi acabando por isso. Aí que as pessoas, igual no caso do meu pai, ele plantava, os filhos ajudavam na roça, né? Então não tinha dinheiro para pagar trabalhador, mas também não precisava pagar, né? Mas só que eles não ganhavam quase nada. Quando ia vender as coisas, o valor era pouco. E a receita do cobu já é tradição na sua família há muito tempo? Há muitos anos, isso. De minha avó, né? Sim. Antigamente, vocês tinham açúcar para adoçar? Não tinha açúcar mesmo, não. A gente mexia com garapa, né? Aí, inclusive, até os cafés, quando eu era criança, o café era feito com garapa. Açúcar, a gente não mexia com açúcar, mas fazia rapadura com a garapa, aproveitava a garapa para fazer. Os doces era com rapadura, com garapa no caso. E no caso a garapa era vocês mesmos que produziam? Isso, meu pai tinha engenhoca, né, que a gente tocava com o pé, e aí moía a cana de manhã para fazer o café, e quando ia fazer a rapadura, não ia mais quantidade para estar fazendo a rapadura. Quando eu estudava mesmo, esse correguinho que vocês passaram vindo para aqui, a água, tem uma pedra, se vocês prestarem atenção que vocês saem, vocês pararam um pouquinho, tem uma pedra assim na beira da ponte, que a água pegava bem assim, acima do meio da pedra, hoje ela está lá no fundinho. Diminuiu muito, já apesar de estar recolhendo o lixo hoje, mas mesmo assim aparece alguma poluição nas águas, né? Agora a água que a gente usa aqui é ótima. O feijão, o milho, tudo é plantado também só com adubo orgânico mesmo. Quando fica pouco para a gente plantar, a gente planta na quantidade que dá, né? Agrotóxicos não são usados de jeito nenhum. Nada. O que se planta aqui? Alimentos, flores? A gente plantamos
plantamos alimento, plantamos milho, feijão, horta, né? Hortaliças. E também fazemos muda de flores, né? De ervas. Temos uma horta de erva aí do lado. Tem uma horta aqui embaixo e temos. Se vocês quiserem dar uma olhada na horta. Além da compostagem, quais as técnicas de plantio para não precisar do uso de agrotóxicos? As técnicas, depois de um tempo de compostagem, a própria terra vai pegando uma resistência maior de adubação, né? Aí, mesmo que a pessoa use uma quantidade, a pessoa usa uma quantidade menor. Já tem muito tempo que vocês utilizam essa técnica? Tem uns 3 anos, 3 a 4 anos nós estamos trabalhando. E o resultado? Com orgânico, um resultado muito bom. Resultado de desenvolvimento bom das plantas, mais saudável. Algumas sementes a gente compra, mas a maioria da que a gente está plantando aqui agora, nós mesmo consome a própria nossa daqui. Tudo que dá para poder tirar a semente, aproveitar, a gente retira e estamos aproveitando elas. Das flores no meio da horta circular? As flores são para ajudar a atrair as moscas, né, as pragas, o pulgão. Aí, em vez delas ir para a planta, elas vão ficar atraídas com a flor e deixam de contaminar a planta. Né? Então não é só uma questão estética. Erva é sempre bom plantar alguma erva no meio do canteiro. Ou do lado, ou no meio, só para dar uma ajudada. Né? Assim, evitam, não usa também nenhum inseticida? Não, aí não precisa usar, né? Que não ataca a planta. A planta fica mais saudável. Né? Aí, o senhor nasceu aqui mesmo, na cidade? Eu nasci aqui mesmo em Moeda, aqui na região de Moeda. E o senhor gosta daqui? Gosto daqui. O senhor vive aqui há muito tempo? 62 anos, 67 anos. E o que o senhor costuma fazer aqui? Eu faço as minhas plantações, já fui empregado diversas vezes, hoje eu sou aposentado, mesmo no meu sítio lá, mexendo com a minha plantação, tem minha barraca de verdura. O que mudou para melhor e para pior? A única coisa que mudou para melhor é só que hoje quase todo mundo tem um carrinho na porta, né? Tem um carrinho na porta, tem uma estrada melhor, que antigamente não tinha isso, mas sobre a coisa que nós falamos do alimento, para mim foi pior. Por quê? Porque hoje ninguém tem uma plantação igual tinha antigamente. O que tem que está produzindo aí, se não produzir, não tem que. Nós estamos comendo um centro cheio de agrotóxicos e antigamente não tinha isso. Antigamente nós só comida aqui que a terra dava. Veio nós plantava a roça, não precisava nem botar o adubo, nem botar esteiro, nem nada. O milho vinha, a plantação vinha sem ajudando só da terra. Os rios antigamente, como eram e como é hoje? Os rios antigamente era mais água, as pedras eram tudo encobertas, era tudo tapado. Hoje você passa no rio aí, as pedras tá tudo descobertas. Lugar que você precisava de dar a volta para você passar, nem ser descalço. Hoje você pode passar de calçar de botina aí, você pula a pé na outra, vai nem molhar o pé, você não molha. Assim, o rio Paraupeba como era antes? Era mais água, né? A água era como? Era mais limpa, não tinha essas mineradoras, né? Era uma água mais clarinha. Depois que a gente veio para aqui, a gente teve uma nova vida. Porque até então a gente na cidade a gente não vivia. Porque tudo comprado, tudo muito difícil. Mas aqui as coisas se tornaram muito melhor, porque a gente poderia estar plantando e tendo alimentação própria, colhida própria para a gente. De xarope, né, até a pomada, até mesmo sabonete. A gente tem todo tipo de plantação sem precisar comprar nenhuma aqui. Se a gente quiser produzir as coisas aqui, é muito fácil para a gente, por causa das plantações, dos ramos que a gente tem em volta da casa. Não só assim em volta da casa, mas a distância pertinho, a gente consegue colher ramos para poder a gente produzir as coisas. Então aqui as coisas para a gente é muito mais fácil.
do que a gente está na cidade. Aqui a gente tem como produzir. Até mesmo a horta, até mesmo tipo de planta. Deu mais pequena aqui, quando eu comecei assim, ter uns 9, 10 anos, aqui não tinha nem condições da gente ir no médico. Pra gente ir ao médico aqui, só se a gente arrumasse um animal pra gente ir, como a minha mãe levou eu uma vez, num animal na moeda, mas a gente já fazia uso das plantas mesmo, porque a gente já sabia as plantas que cura. Então, sempre foi através de planta. Sempre, né, as broas, né, as broas de fubá, porque nem existia pão naquela época da gente menino aqui, né, não existia pão, porque a gente é sempre muito distante de padaria, de armazém, então era assim, é muito difícil ir na padaria e no armazém. Então sempre a gente fazia, era com o cobu da Lenita, né? Que a gente sempre fez, foi aquilo, as broas de fubá e as comidas que a gente sempre aprendeu a comer aqui, que a gente até comenta hoje, no dia de hoje, que arroz era mesmo só quem plantava, mais que comia arroz, porque não usava comprar muito arroz. Arroz comia o arroz só os domingos. Durante a semana era um mingau de couve, era uma couve, era o cará que a gente plantava, o chinês que a gente falava antigamente, o chinês. E aquele fubá que a gente colhia o milho, mexia o angu e fazia verdura, angu, essas coisas que a gente preparava. Feijão que plantava. E criava as galinhas, tinha um frango para comer os domingos. Tem que dar zoom lá, né? Senhor Gerdo, qual é a diferença da vida antes para a vida agora? Olha, de até uns 20 anos atrás, as coisas eu acho que era mais trabalhoso para adquirir, muito sem recurso e tudo aqui no campo, digamos assim. Mas as pessoas tinham uma vida mais saudável, né? Em comparação hoje, a diversidade de alimento, há muita tecnologia, né? Muita coisa industrializada, mas isso está afetando muito a vida do ser humano. Havia mais uma convivência melhor das pessoas, tá? Assim, vizinho para com vizinho. A vida era mais saudável, porque a gente não usava engorda pouco, não usava esses óleos industrializados, colhia o próprio feijão, o próprio milho. Então, comprava-se muito pouca coisa, né? Até mesmo coberta era feita em casa nos tear. Hoje você já acha tudo para comprar, né? Mas a vida, creio eu, era muito melhor. E o que o senhor acha que Moeda tem de bom? O que tem de bom é que ainda tem um pouco de ar puro, né? Sem muita poluição. A natureza nos traz muita coisa boa. Temos uma água em abundância ainda, né? Tem as minas, a gente não usa água de Copasa. Então, assim, em questão de saúde, até que está sendo bem assistido o pessoal do município. Então, ainda tem muita coisa boa em Moeda.